Bom dia, pessoal. Tudo certo com vocês? Todo mundo me ouvindo? Esperar aqui, pessoal todo se conectando. Gente, ontem eu até passei. Primeiro, acho que está tendo algum problema, né? Alguma dificuldade para colocar. Eu tinha disponibilizado lá no Classroom aquele arquivinho, né? Aquele roteiro que eu usei na aula passada. E aí eu até mandei um outro arquivo para a Hanna, né? Que é representante de vocês. Com material, com o roteiro do que eu vou seguir hoje e possivelmente também nas aulas da próxima semana, tá? Então, como às vezes fica mais difícil, não sei se para vocês acaba sendo mais tranquilo também, porque algumas pessoas parece que tiveram dificuldade de ficar acessando o Classroom. Eu vou mandando por WhatsApp mesmo esses arquivos para a Hanna, tá bom? E aí vocês procurem acompanhar. Gente, outra coisa, eu estou vendo aqui, agora, no momento, eu vejo 27 participantes nessa reunião, nessa aula, né? Só que essa sala é uma sala que tem bem mais que 27 alunos, né? Então, não sei se vocês sabem disso, mas a gente tira um relatório depois da aula e eu consigo ver todo mundo que estava, inclusive o tempo de permanência do participante, tá? Então, a gente procurou até fazer essas transmissões no horário das aulas, né, com os respectivos professores, que é um horário que todos vocês aí têm realmente reservado para isso, né? Se vocês não estivessem aqui, vocês estariam na faculdade. Então, é importante que todo mundo saiba, porque esse controle, a gente consegue tirar uma planilha de Excel aqui mesmo pela plataforma Zoom, tá? Eu, como anfitriã, né, eu que fiz o agendamento, eu consigo ter acesso a tudo isso, todo mundo que estava e o tempo de permanência, que acaba que vai ser o critério que a gente vai utilizar para computar a presença, quem realmente estava assistindo às aulas. Bom, então, espero que todos estejam bem, espero que de ontem para hoje vocês tenham tido uma boa noite, não tenham assistido muito aos noticiários, né? Porque acho que a cada dia as coisas estão ficando piores, a gente tem que se informar, mas às vezes esse excesso de informação pode ser um pouco desesperador, pelo menos para mim está sendo. Eu tentei começar a ver jornal ontem e depois de obtidas algumas informações eu parei de assistir, porque tem coisas que realmente estão muito tristes, né, gente? Eu dando sequência àquilo que nós estávamos estudando ontem, né? Nós estamos dentro de culpabilidade, desse terceiro elemento que integra o conceito analítico de crime. Nós estamos falando de imputabilidade. E dentro da imputabilidade, nós falamos ontem sobre a questão da menoridade. Espero que vocês tenham dado uma olhada, né, naquele texto que eu disponibilizei e que tenham ido um pouco além para buscar aquilo que eu também tinha dito para vocês, argumentos técnicos favoráveis e contrários. E hoje nós vamos dar sequência. Eu vou, então, a partir de agora, compartilhar aqui na tela, utilizar aquele materialzinho para que... Peraí. Deixa eu achar aqui. Só um minuto. Eu já até criei um arquivo aqui. Não, não é aqui, não. Não é esse. Peraí, gente, só um minuto. Tive que criar uma pasta aqui no meu computador Covid-19. Triste, né? Porém, necessário. Espera aí que eu não estou conseguindo achar a minha tela. Ai.
Gente, não tô achando. Espera aí, gente, eu vou ter que diminuir vocês aqui só um pouquinho. Rapidinho. Para que eu possa achar o meu arquivo. Espera aí, rapidão. Problema de tecnologia aqui. Só um minuto que eu já vou abrir. Vocês já estão aí, a gente vai dar continuidade. Eu acho que naquele rol das observações, a última coisa que eu tinha dito, o início de hoje ia se dar exatamente quando eu fiz uma observaçãozinha em relação ao índio, né? Não foi isso? Peraí. Aqui, culpabilidade. Isso. Pronto. Peraí, agora vai. Pronto. Então, gente, dando sequência aqui, então, aquilo que nós havíamos tratado. Deixa eu descer. Eu acho que a última observação, só me corrijam se eu estiver errada, eu falei da doença mental, né, do critério biopsicológico, semi-imputabilidade, o momento da aferição, né, em que momento nós vamos apurar, que é o momento da conduta, teoria da atividade, e aqui eu fiz questão de fazer uma observação em relação ao indígena, porque indígena, ou a expressão que o Código Civil anterior utilizava, né? O Código Civil anterior falava em silvícolas, para se referir aos índios. Como é que fica a questão do índio? Bom, em relação ao índio, eles são regidos por uma legislação própria, existe o chamado Estatuto do Índio, e em relação a eles, diz-se que há necessidade, aquele índio que praticou uma infração penal, há uma necessidade da realização de um exame pericial mesmo, para avaliar o grau de assimilação dos valores sociais por aquele indígena, certo? Então, lógico, o índio que já está integrado à sociedade, ele responde penalmente, tá? E a gente tem até alguns casos, né? Houve no passado alguns casos bastante célebres, vocês provavelmente não vão se lembrar disso, mas depois joguem aí no Google para vocês procurarem. Teve uma vez um caso que ficou muito famoso, que foi o caso de um índio chamado Paulinho Paiacã, e esse índio, que era um índio integrado à sociedade, ele era inclusive, né, um dos chefes daquela tribo, ele, junto com a esposa, eles praticaram um estupro de uma mulher, e, salvo engano, eu acho que esse estupro depois foi seguido de um homicídio. Eu não sei exatamente em relação à mulher dele, mas esse Paulinho Paiacã, ele foi processado, julgado e condenado normalmente, porque era nítido, né, era um sujeito perfeitamente aculturado. Ele não era um índio que vivia de maneira isolada, segundo os valores da sua tribo. Então, essa é uma primeira questão. Eu não tenho como de antemão falar, não, o indígena é inimputável. Não, a gente precisa realmente aferir qual é a situação, qual é o grau de aculturação. O sujeito, ele está integrado aos valores da sociedade, ou ele integra uma tribo, uma comunidade que vive completamente reclusa? Bom, isso tem que ser objeto de apuração para que a gente possa falar de eventual atribuição de responsabilidade penal. Houve um outro índio também, eu nem sei se ele ainda é vivo, mas ele sempre foi muito famoso, o Juruna. Alguém já ouviu falar aí? O Juruna, ele foi deputado, inclusive, deputado federal. Então, vocês imaginem, poxa, um índio que tem um grau de assimilação de cultura tamanho que o cara está atuando nas frentes políticas do país. Então, vejam, é uma questão a ser analisada concretamente, porque realmente nós precisamos apurar se o sujeito está integrado ou não. Quando eu falo aí para vocês, indígena, visão integracionista tradicional versus visão multiculturalista, isso aqui é algo que a doutrina propõe,
Segundo essa visão integracionista, que é a visão da doutrina mais tradicional, entende-se que o índio, ele, uma vez não integrado à sociedade, quer dizer, ele seria equiparado àquele sujeito que não tem o desenvolvimento mental completo. Nós sabemos que os índios, muitas vezes, né, com base nas próprias tradições daquela comunidade, eles adotam práticas que, para o nosso direito penal, para o direito penal do homem branco, seriam práticas criminosas. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar, e sempre eu acabo contando, né, quando a gente está em sala de aula, com muitos exemplos dos meus alunos, porque tem muita gente do Pará, tem muita gente de estados nos quais nós temos a presença de muitas comunidades indígenas, e existem comunidades que adotam por prática, por exemplo, a morte mesmo, né? Eles matam bebês que nascem com algum tipo de deficiência, né? E na cultura dessas comunidades, essa criança que nasce com algum tipo de problema, às vezes algum defeito físico, alguma coisa desse tipo, essa criança, ela de alguma maneira representaria uma encarnação do mal, né? E o que eles fazem? Logo após o nascimento, se isso é apurado, essa criança, ela é morta. Bom, isso aqui, no nosso direito penal, isso aqui, olha, se é a mãe que está praticando isso, isso vai ser infanticídio, e se eu tenho outras pessoas que, porventura, realizem essa conduta, seria naturalmente um homicídio. Só que para essa comunidade indígena que vive segundo as suas próprias regras, apurado naturalmente o grau de integração à sociedade ou não que possua aquela pessoa que supostamente praticou a infração penal, a gente não tem como estabelecer a responsabilidade ou imputar a responsabilidade criminal, tá? Então, vejam que é uma questão bastante delicada, né? De modo que, voltando aqui, para a visão integracionista, o índio, portanto, aí eu estou tratando do índio que não está integrado à sociedade, tá? O índio, esse indígena que vive segundo as regras da sua comunidade, da sua tribo, com valores diferentes, segundo regras muito próprias, esse índio, na visão integracionista, ele não teria ele teria um desenvolvimento mental. É até complicado a gente falar nisso, né? Porque não seria exatamente desenvolvimento mental, porque a visão integracionista, ela vai dizer que o índio, ele é inimputável, o índio seria inimputável, esse índio não integrado, tá? O índio não integrado, ele seria inimputável, sendo tratado de uma maneira parecida com o inimputável em razão de doença mental. Não nos parece, a mim particularmente, não parece o melhor entendimento, porque, olha, o fato do sujeito ser indígena é a cultura dele, é a vida dele, né? Você equiparar isso a uma doença mental para você conseguir afastar a responsabilidade penal, mas, enfim, por isso que eu digo que essa é uma doutrina mais tradicional. Essa doutrina tradicional, mais conservadora, vai dizer como é que eu afasto a responsabilidade penal desse índio que não está realmente integrado à sociedade. Olha, nesse caso, segundo os integracionistas, o índio, ele seria inimputável porque vai se dizer que ele não tem o desenvolvimento mental completo. Agora, em contrapartida, eu coloquei para vocês a visão, que é a visão chamada de multiculturalista. Quer dizer, essa visão multiculturalista, ela vai se basear no pressuposto de que, olha, nós temos, principalmente na nossa sociedade, na sociedade brasileira, nós temos que coexistir com a existência de culturas diferentes, né? E em relação ao índio, isso tem que ser preservado, isso tem que ser assegurado, de maneira que o tratamento jurídico penal desse índio que não está integrado à sociedade e, eventualmente, pratica um fato definido como crime para o nosso Código Penal, entende-se que esse índio ele está agindo em erro
E é um erro que eles chamam de erro culturalmente condicionado. Por quê? Porque na cultura dele, aquela prática não é uma prática criminosa. Muitas vezes é uma prática até fomentada pela própria comunidade, segundo as próprias tradições. O índio realmente, olha, a mãe matou o filho logo após o parto, porque na tradição indígena, aquela criança com algum tipo de defeito físico, ela é uma encarnação do mal. Portanto, para essa visão, para essa teoria multiculturalista, nós não vamos falar que o índio é imputável de alguma forma, equiparando-o ao doente mental. Para os multiculturalistas, nós vamos dizer que o índio atua em erro de proibição. Quer dizer, eu também consigo afastar a responsabilidade penal do índio, desse índio não integrado à sociedade, desse índio que vive segundo as suas próprias regras, né? Não tem acesso às nossas regras sociais, às regras do nosso corpo social, e nesse caso nós teríamos um erro de proibição inevitável, tá? Inevitável. E aí, o que acontece? Nós vamos trabalhar isso também dentro de culpabilidade. Eu não vou afastar, para os multiculturalistas, eu não vou afastar a responsabilidade do índio pela inimputabilidade em razão de doença mental, como preconizam os integracionistas. Nós vamos entender que há um erro de proibição, e quando eu tenho erro de proibição, qual desses elementos da culpabilidade fica afastado? Fica afastada a potencial consciência da ilicitude do fato, tá? Então, dessa observação, às vezes a gente nem encontra isso muito nos manuais, mas eu acho importante a gente fazer essa observação, que para os integracionistas, portanto, o índio sem qualquer grau, né? Sem grau de integração à sociedade, ele seria, portanto, inimputável, sendo equiparado àquele sujeito que tem doença mental. Segundo eles, o índio teria um desenvolvimento mental incompleto. Agora, para os multiculturalistas, deixa eu só dar uma olhada aqui que o pessoal está colocando, está travando? Nossa, a gente tem hora que dá umas travadas terríveis. Melhorou agora? Melhorou, gente? Me fala aí. Tem que ficar até bem perto aqui do microfone, porque na hora que eu falei do erro de proibição... Tá, deixa eu voltar aqui para vocês, então, o que vai acontecer? Para a visão integracionista, como é que eu afasto a responsabilidade penal do índio? Bom, vou afastar a responsabilidade penal do índio dizendo que esse índio não integrado, ele seria inimputável. De certa maneira, o tratamento é equiparado ao doente mental, porque o índio, na visão deles, teria um desenvolvimento mental incompleto. Agora, para a perspectiva, para aqueles que seguem a linha do multiculturalismo, aí sim, para os multiculturalistas, olha, eu tenho que afastar a responsabilidade penal desse índio que não está integrado à sociedade. Agora, de que maneira eu vou afastar a responsabilidade penal desse índio? Bom, esse índio, ele não tem a potencial consciência da ilicitude do fato. E quando nós temos o erro, a hipótese de erro, o índio agiria numa situação de erro, o erro é inevitável e esse erro é um erro de proibição, tá? Então, quando nós temos o erro de proibição inevitável, o que fica afetada? Fica afetada a potencial consciência da ilicitude do fato e, portanto, em se tratando do erro inevitável, o índio também teria a sua culpabilidade afastada nessa situação. Vejam que são duas situações nas quais se permite afastar a culpabilidade, por fundamentos diferentes. Para os integracionistas, eu vou afastar ao argumento da inimputabilidade, tá? E para os multiculturalistas, eu vou afastar também a culpabilidade, mas ao argumento do erro de proibição, que importa no afastamento da potencial consciência da ilicitude do fato, ok? Deu para ouvir aí legal? Agora melhorou a travar?
essas travadas que estavam acontecendo aí. Só me deem um okzinho aí se tá legal, se deu para entender, ok? Qualquer coisa vocês podem... gente, infelizmente tem horas que vai acontecer nesse tipo de problema, tá? A gente tem que ter um pouco de paciência, até porque os sinais, eu acho que isso está acontecendo com todo mundo, né? Não sei se vocês estão observando, mas os sinais de Wi-Fi, o sinal da internet, às vezes até o 4G do celular tem dado muito problema. Eu acho que está todo mundo usando, né, em excesso. Mas agora a gente não tem muita opção. Gente, então, dando continuidade, vamos parar de falar de índios. Isso aqui é até uma questão interessante. Vejam só, eu vim fazendo uma observação aqui, e aí vocês vão gostar disso, né? Eu falei, não excluem a imputabilidade penal, e isso vem previsto no artigo 28 do Código Penal, a emoção e a paixão. Vejam só. Olha, aqui não ficou nem tão legal. Emoção ou paixão, e eu também coloquei, além da emoção ou paixão, também não excluem a imputabilidade penal, quer dizer, o sujeito vai responder penalmente, quando nós tivermos uma situação de embriaguez voluntária ou culposa. Eu vou explicar isso para vocês. Bom, primeiro vamos falar sobre emoção e paixão. Vamos dar um tom mais interessante a essa aula, né? Emoção. Qual que é a diferença, gente, de emoção para paixão? Difícil, né? Às vezes a pessoa, quando está apaixonada, ela vive emocionada. Enfim, o direito penal, a doutrina do direito penal veio tentando estabelecer uma distinção entre emoção e paixão. Não sei se vocês conseguem pensar, vejam só. Tradicionalmente, diz-se que a emoção ela é um sentimento fugaz. O que é um sentimento fugaz? Um sentimento efêmero. É aquela coisa assim que vem de uma maneira arrebatadora naquele momento, mas depois passa. A paixão já seria um estado de emoção mais duradouro, um estado de emoção crônico, né? que acaba por se alongar durante o tempo. E realmente isso faz um certo sentido, né? Às vezes aconteceu uma determinada situação, naquela situação você ficou com muito medo, você ficou com muita angústia, você ficou muito nervoso. Isso é emoção, tá? É um estado de emoção ali súbito que te acometeu. E a paixão ela acaba sendo um sentimento mais duradouro, né? Todo mundo pensa nisso, até quando a gente fala, embora a gente relacione muito a paixão, assim, o amor por uma outra pessoa. Não vou nem entrar aqui, né? O que é amor, o que é paixão, senão a gente vai ficar discutindo o resto da nossa quarentena. Mas vejam só, a paixão, quando a gente pensa... Gente, parem de rabiscar minha tela. Ai. Peraí que eu vou ter que... Eu esqueço de travar isso aqui. Não sei se vocês fazem isso sem querer ou sem querer querendo, né? Não rabisquem a minha tela. Depois eu vou ter que entrar aqui para... Aí prejudica o fluxo, galera. Vamos lá. Enfim, quando você está apaixonado por alguém, aquela emoção, aquele aperto no coração, as chamadas borboletas no estômago, não tem isso de borboletas no estômago, né? Aquilo fica com você sente isso o tempo inteiro, às vezes você não come direito, seus pensamentos são todos dirigidos àquela pessoa. Mas existem outros estados de paixão, não é só a paixão por estar gostando de um outro alguém, né? A paixão também, às vezes, por uma coisa que você gosta muito de fazer, enfim. Realmente, a ideia para se distinguir emoção de paixão, ela se pauta exatamente na duração, no tempo de duração desse sentimento. A emoção seria algo mais efêmero, fugaz, e a paixão seria algo com uma duração maior, né? Um estado que te acomete por mais tempo. E quando a gente fala de paixão, o ódio também está aí no rol dessas paixões, né? Olha, o ódio, eu odeio aquela pessoa a todo tempo, eu só penso... Enfim, esses sentimentos, será que isso tem relação com... Por que eu estou falando disso em matéria de direito penal? Bom, primeiro eu estou falando porque o Código coloca isso expressamente lá no artigo 28.
E a gente sabe, todos vocês sabem disso, que esses sentimentos intensos, eles muitas vezes vão levar o quê? A pessoa a cometer um crime, não é? A gente não cansa de ver homicídio passional. Ou o sujeito, numa determinada situação... Ontem eu estava assistindo aí no noticiário local, parece que não sei se era um morador de rua que estava cantando alto, irritou um outro sujeito. O sujeito pediu para esse morador de rua ficar quieto, o morador respondeu mal, enfim, eu não sei quem, no final das contas, morreu, mas pegou uma barra de ferro e, naquele momento, irritado com o quê? Com a cantoria. Irritado com a cantoria, pegou uma barra de ferro e foi tacando a barra de ferro na cabeça do outro até matar. Um homicídio no qual o sujeito... Qual que era o motivo desse homicídio? A cantoria irritou. E o sujeito foi acometido por um estado de emoção. Ficou irritado ao extremo, foi lá, tacou barra de ferro e matou, tá? Então, o que o código quer nos dizer? O código vai dizer, olha, não exclui a imputabilidade penal a emoção e a paixão. Isso não justifica, né? Eu vou falar que não, eu estava muito apaixonado por aquela pessoa me abandonou e, em razão disso, eu resolvi colocar fim à vida dela. Lógico, né? A gente sabe que não, isso não vai justificar. Do mesmo modo, e aí sobre embriaguez, eu vou fazer algumas considerações mais específicas e eu quero que vocês já tenham isso em mente, porque quando a gente fala de embriaguez, a primeira coisa que vocês pensam é em álcool. Cuidado, porque a embriaguez, ela pode ser decorrente de qualquer tipo de substância entorpecente, tá? Embriaguez não é só a decorrente do uso de bebida alcoólica. Embriaguez pode ser decorrente do uso de drogas, do uso de uma medicação, tá? A medicação autorizada, até mesmo autorizada. Então, embriaguez é tudo aquilo que te tira do seu estado de consciência. E a gente vai verificar os graus e as consequências jurídicas geradas por esse estado de embriaguez. O que fica claro da leitura do artigo 28 é: emoção e paixão não vão excluir a imputabilidade. Não dá para o sujeito falar, não, eu estava emocionado, eu estava apaixonado. Do mesmo jeito que a chamada embriaguez voluntária ou embriaguez culposa também não vão afastar a responsabilidade penal. Para o sujeito falar, não, eu tinha bebido, não, eu tinha feito uso de substância entorpecente, estava muito doido. Não, isso não vai afastar a responsabilidade penal. Eu acho que isso nos parece, né, bastante claro. Agora, cuidado, porque eu fiz essa observação aí, a quarta observação. Pode ser que eu tenha uma situação de emoção ou paixão que sejam verdadeiramente patológicas. Do mesmo modo que a embriaguez também pode ser patológica, essa embriaguez patológica que a gente chama de toxicomania. Se o sujeito, se você consegue vislumbrar, e aí, lógico, como que isso vai ser feito? Isso é perícia, né? Isso é perícia, e aí tem que ser instaurado aquele incidente que eu falei para vocês, o incidente de insanidade mental, porque pode ser que o sujeito ele tenha um grau de comprometimento tamanho que aquilo que pode parecer para qualquer um de nós uma manifestação de emoção, uma manifestação de paixão, um episódio de embriaguez, pode ser que aquilo seja uma doença realmente, uma doença crônica. E aí, dependendo do grau de comprometimento da capacidade de discernimento desse sujeito, ele pode até mesmo vir a ser considerado inimputável, tá? Inimputável quando? Quando esses estados aí narrados forem uma verdadeira doença mental. Pensem na situação daquele sujeito que vive lá numa cracolândia da vida. O sujeito, ele faz uso, não é um uso esporádico que culminou com um episódio, por exemplo, de agressividade. Não, o sujeito, ele já está tão consumido pelo crack que a capacidade de discernimento dele foi completamente afetada. O cara já não sabe mais o que está fazendo, o que não está fazendo. Ele mata, ele rouba para continuar usando a droga, ou às vezes para comer, para suprir uma necessidade básica. A partir do momento em que esses estados eles se tornam realmente patológicos, quer dizer, quando eu enxergo uma doença mental, aí, dependendo do grau de comprometimento,
nós vamos poder avaliar se esse sujeito não seria inimputável, às vezes até eventualmente semi-imputável, tá? A grande questão é o que o código trata quando ele fala de não excluir a imputabilidade. O código ele quer se referir não ao estado patológico, porque aí eu tenho doença mental. Ele quer se referir àquela situação em que houve uma manifestação episódica, tá? Eu bebi muito, fiquei muito louca e resolvi agredir fisicamente uma pessoa. E aí eu agredi essa pessoa de uma maneira tão violenta que eu causei lesões corporais graves. Eu posso depois alegar, eu vou ter minha imputabilidade afastada dizendo, não, nem lembro. Não, tá? Agora, quando isso se torna uma doença mental, a situação muda de figura. E aí é exatamente que eu venho falando para vocês da teoria em relação à embriaguez. Aí vamos mergulhar no universo da embriaguez. Vamos falar da chamada teoria da actio libera in causa. O que é isso? Né? Cá estou eu novamente com o uso das minhas expressões latinas, mas isso realmente é importante. Agora que eu estou vendo aqui, eu coloquei teoria da actio libera in causa, vide item, e eu não coloquei o número do item. O item é o item 21 da exposição de motivos do Código Penal, tá? Não está completo, hein? Coloquem que é o item 21. O que é essa teoria da actio libera in causa? Olha só. Traduzindo ao pé da letra, e a gente vai entender muito bem como é que isso funciona, actio libera in causa significa a ação é livre na causa. A ação é livre na causa. Bom, vejam só. Suponhamos que o sujeito tenha bebido, tá? Tava bebendo, tava afim de beber. Não tava bebendo para cometer crime, nada disso. Tava bebendo porque eu tava afim de beber. E bebi muito, muito, e fiquei muito louca. Já aconteceu isso com algum de vocês, gente? Ou é só mais um exemplo completamente tresloucado do direito penal? Não, né? Não acontece, não. Mas no meu exemplo bizarro, assim, no meu exemplo completamente fictício, além do sujeito ter bebido muito e ficado muito louco, olha o que aconteceu. No dia seguinte, o cara teve amnésia. Não lembra de nada. Exemplo fictício. Acho que isso já aconteceu com alguém também. Pois é. Então, tem algumas pessoas, né, que no linguajar do dia a dia fala assim, se eu não lembro, não aconteceu. Não tem isso? Não tem uma máxima aí que às vezes o pessoal gosta de falar, não, se eu não lembro, não aconteceu. Penalmente, as coisas não funcionam desse jeito. Vejam só, quando eu falo que a ação é livre na causa, a ideia é a seguinte, eu bebi, e aí não vamos falar só de bebida alcoólica, né? Eu usei uma substância entorpecente, pode ser também uma determinada droga, o sujeito, sei lá, hoje em dia a gente tem tantas essas drogas sintéticas, né? Metanfetamina, o sujeito usou metanfetamina, ficou muito louco, cometeu um crime, matou uma pessoa, nem lembra. E aí? Responsabilidade penal dele está afastada? Quando eu falo que a ação é livre na causa, vejam, a pessoa se embriagou, e aí friso de novo, não é só de álcool, a embriaguez é decorrente de qualquer estado de alteração do seu estado de consciência pelo uso de determinada substância. Tá? Às vezes tem gente que tem história de xarope para tosse que a pessoa toma para dar onda, tá? Então, qualquer tipo de substância que altere o seu estado de consciência. Se naquele momento que você ingeriu a bebida, que você fez o uso da droga, que você tomou qualquer coisa, naquele momento você fez isso de maneira livre e voluntária. Eu bebi porque eu queria beber, porque eu estava afim. Então, se a ação é livre na causa, você vai responder, sim, pelas consequências penais daquele ato, tá? Nossa, mas na hora mesmo, eu não lembro de nada. Eu tava inconsciente. Não interessa. A partir do momento em que você se colocou naquela situação, você vai responder pelo resultado, tá? Então, essa é a teoria da actio libera in causa. A ação é livre na causa.
Então, se a partir do momento em que você fez a ingestão, você o fez porque desejava, você responde pelas consequências penais. Ah, mas no momento eu estava completamente inconsciente. Não interessa. Até porque a gente imagina só, se o direito penal não faz esse tipo de ressalva, coisa mais tranquila era todo mundo beber, todo mundo ingerir, fazer uso de substância entorpecente, depois falar, ai, foi mal, não lembro, né? Então, a partir do momento em que essa ingestão foi livre, consciente, você responde pelas consequências penais. E aí eu venho falando para vocês sobre as modalidades de embriaguez em relação à sua origem. Vejam, isso é importante. Essa embriaguez, que a gente chama de embriaguez voluntária ou culposa, ela acontece, é a embriaguez clássica, né? O sujeito bebeu, eu estava a fim de beber, só que, passei do limite. Né? Geralmente as pessoas não passam do limite exatamente porque elas querem, né? Por isso que a gente fala, ela é voluntária ou culposa. Porque você começou a beber porque você queria beber, queria ficar legal, queria dar uma relaxada, queria ficar mais à vontade. Ou a pessoa usou uma substância entorpecente. Ah, poxa, tomei aqui um comprimido de êxtase, eu queria ficar mais light, queria ficar... Enfim, vejam só, a pessoa ingeriu porque ela quis. Só que a partir de um determinado momento, e aí isso a gente pode até entender. O que vocês estão colocando certo aqui, gente? Eita. A partir do momento em que a coisa fugiu ao controle, né? Então, a voluntária ou culposa é exatamente aquela modalidade de embriaguez na qual o indivíduo, ele ingere, ele faz o uso da substância entorpecente por sua própria vontade. Sem qualquer tipo de intenção, ele não está com intenção de praticar crime, nada disso. Ele bebeu porque ele estava a fim de ficar bêbado. Só que as coisas fugiram ao controle e a pessoa acabou ficando louca demais, né? Então, isso pode acontecer. Deixa eu só ver aqui, porque eu vou ter que... Não, deixa desse jeito mesmo. Bom, agora, além dessa embriaguez pré-ordenada, nós temos aqui, da voluntária ou culposa, eu coloquei aqui para vocês a chamada embriaguez pré-ordenada. O que é embriaguez pré-ordenada? Essa aqui é diferente. Vejam só, a pré-ordenada é aquela embriaguez na qual o sujeito, ele ingere, ele faz o uso da substância entorpecente exatamente para quê? Para ele se encorajar a praticar a infração penal, tá? Então, o sujeito, ele faz o uso... o sujeito bebeu para conseguir matar. O sujeito usou algum tipo de droga ilícita para se encorajar e realizar, sei lá, um roubo a banco, por exemplo. Então, quando o uso da substância entorpecente, e bebida é substância entorpecente também, é feito exatamente com o intuito de gerar ou de encorajar na prática criminosa, essa embriaguez é chamada de embriaguez pré-ordenada. E a embriaguez pré-ordenada, eu já coloquei aqui para vocês de antemão, naturalmente não vai afastar a culpabilidade. Agora, atenção, a embriaguez pré-ordenada, ela inclusive é uma agravante da pena. Quando nós vamos lá no artigo 61, inciso 2º, a linha L do Código Penal, nós temos essa previsão expressa, tá? A embriaguez pré-ordenada, ela vai importar num agravamento da pena imposta. E tem ainda essa hipótese, essa aqui realmente, ela é uma hipótese mais improvável, mas vamos lá novamente com um exemplo, mais um dos exemplos típicos aqui do direito penal. A embriaguez acidental. A embriaguez acidental, que é aquela proveniente de caso fortuito ou força maior. Como assim? Vamos pensar num exemplo bem bizarro, mas esse é um exemplo que a gente vai encontrar muitas vezes aí nos manuais e acaba que é um exemplo que funciona bem. Vamos imaginar que eu fui fazer uma viagem depois desse período da quarentena, né? Imaginando que tá tudo bem. E aí eu resolvi fazer uma viagem, fui fazer uma viagem para o Chile. Fui para o Chile mesmo, né? Vamos para o Chile, tá? Faz uma viagem internacional, fui para o Chile, fui conhecer vinícolas, quero conhecer vinícolas. E aí imagine que nesse meu tour
pela vinícola, eu chegue até um determinado local, estou conhecendo todo o processo de fabricação do vinho, e eu tenho um tonel gigantesco ali, onde é armazenado uma parte da produção de um dos melhores vinhos que aquela vinícola produz. O que acontece? Por um descuido, por alguma situação aleatória, eu caio dentro do tonel. Tá? Eu caí, o tonel é gigantesco. Tá? Parece aqueles silos que armazenam, vamos colocar um pouquinho menor, né? Aqueles silos que eles usam para armazenar grãos. Eu caí. E o que aconteceu? Tem uma outra situação complicada. Além de já ser difícil, né? Inclusive essa história de silo mesmo, muita gente morre quando cai dentro de silo. Eu não sei nadar e eu tô me afogando. Tô me afogando ali dentro do tonel de vinho, tá? E lógico, quando eu tô nesse processo de afogamento, eu tô ingerindo vinho. Quando eles conseguem me resgatar de dentro daquele tonel gigante de vinho, eu tô completamente fora de mim. Tô muito louca. Tô completamente insana. E aí as pessoas que vão me resgatar, o que eu faço? Eu começo a agredir todo mundo, começo a agredir com muita violência e acabo, digamos que, causando lesão corporal grave, lesão corporal seguida de morte. E aí? Como é que fica a situação da minha responsabilidade penal? Vejam, esse é um exemplo de embriaguez acidental, tá? Olha, a ação é livre na causa, para que a gente possa atribuir a responsabilidade. A minha ação foi livre na causa? Eu bebi porque eu queria beber, ou porque eu queria ficar bêbada, ou porque eu queria cometer um crime, como a gente viu na voluntária e na pré-ordenada? Não. Foi uma situação decorrente de caso fortuito ou força maior. Portanto, nesse caso aqui, a gente vai verificar que as consequências poderão ser diversas. E é exatamente, ou foi exatamente, o que eu coloquei aqui para vocês logo na sequência. Olha lá. Qual vai ser a consequência jurídica? Bom, a depender da modalidade de embriaguez, quer dizer, na embriaguez não acidental, que foi aquela que a gente falou ali agora há pouco, na voluntária ou na culposa, bebi porque eu queria beber. Nesse caso, não isenta nem diminui a pena. Eu vou responder normalmente pela prática da infração penal, que é exatamente o que se deflui da leitura do artigo 28, inciso 2º, tá? Agora, no caso da embriaguez acidental, eu tenho que fazer uma bipartição. Por quê? Porque se essa embriaguez acidental ela for completa, vejam, ela tirou totalmente a minha capacidade de discernimento. Se essa embriaguez ela for completa, eu fico isenta de pena, ou seja, fica afastada a minha culpabilidade, tá? Então, a embriaguez acidental completa, ela afasta a minha culpabilidade. Vejam aí, isso está constando textualmente do parágrafo 1º do artigo 28. Agora, na hipótese da embriaguez acidental incompleta, quer dizer, eu saí transtornada, o meu estado de consciência foi abalado, né? Eu não estou 100%, mas vejam, nesse caso da embriaguez acidental incompleta, não isenta de pena, mas nós teremos uma diminuição. Artigo 28, parágrafo 2º, nós temos uma causa de diminuição, tá? Lógico, gente, isso aqui é muito teórico, essa parte, principalmente da embriaguez acidental. Nossa, vamos tentar imaginar. Eu estou dando esse exemplo bem bizarro, né? Ai, cair no tonel. Mas às vezes pode acontecer algumas outras situações que são mais palpáveis. Pensa na hipótese de eu estar num determinado local e alguém colocar alguma substância na minha bebida. Isso não pode acontecer, né? Não é sem razão que as nossas mães sempre fazem aquela advertência: nunca beba no copo de ninguém, muito cuidado com o que colocam no seu copo, fique de olho, fique ligado. Imagina que uma pessoa vai e coloca alguma coisa. E aí, eu, completamente transtornada, completamente fora do meu estado de consciência, vou e pratico uma infração penal. Essa é uma situação bem mais palpável, bem mais possível
na qual eu consigo imaginar um caso de embriaguez acidental, tá? Então, a acidental, se for completa, isenta de pena. Via de regra, gente, guardem isso, no código, via de regra, porque nós temos algumas situações que o legislador se equivocou. Mas, em regra, quando o código fala isenta de pena, essa expressão ela se vincula à exclusão da culpabilidade, tá? E a embriaguez, portanto, se ela for incompleta, ela não vai isentar de pena, mas vai importar na sua diminuição. Ah, e a outra lá, a embriaguez pré-ordenada. Olha, aí não, no caso da pré-ordenada, nós já vimos que o sujeito vai responder. Ele bebeu porque ele queria praticar o crime, ele bebeu para se encorajar. Ele usou substância entorpecente exatamente para ficar ali mais forte, para ganhar fôlego para praticar a infração penal. Olha, nesse caso, não tem que se cogitar hipótese alguma de afastar a responsabilização, ele vai responder e ainda vai ter a incidência de uma agravante, ok? Bom, feitas, portanto, essas muitas considerações sobre a imputabilidade, vejam que a maior parte aqui do que a gente trata realmente é dentro de imputabilidade, nós passamos a esse segundo elemento, que é a potencial consciência da ilicitude, né? Relembrando, portanto, vocês precisam saber disso, precisam compreender como é que se caracterizam e quais são realmente os três elementos que integram a culpabilidade. Vimos, então, imputabilidade e vimos as situações nas quais eu posso cogitar ou não do afastamento dessa imputabilidade. Agora nós passamos para a potencial consciência da ilicitude. E aí eu vim falando para vocês o seguinte, para que haja esse juízo de reprovação, já que a culpabilidade, né, ela é esse juízo de reprovação, para que eu possa falar que realmente aquele fato típico, ilícito, ele é culpável, é necessário que o agente possua consciência da ilicitude do fato, ou que, ao menos, nas circunstâncias, ele tenha a possibilidade de conhecê-la. Atenção a isso daqui, ó. Por quê? Vocês estudaram isso, inclusive, no semestre passado. Deixa eu beber uma água. Estou vendo aqui 47 minutos falando sem parar. Vamos lá. Sobre a potencial consciência da ilicitude, vejam bem. Vocês estudaram na parte de teoria do crime, né? Esse teor, inclusive, aqui do artigo 21 do Código Penal, que vai dizer na primeira parte, olha, disse lá, o desconhecimento da lei, ninguém pode alegar que desconhece a lei. Eu não sabia que tinha uma lei falando sobre isso. E aí eu falei para vocês, não confundir o desconhecimento da lei penal incriminadora, ou seja, eu não posso querer ter a minha responsabilidade penal afastada ao argumento de que eu não sabia que tinha lei, tá? Eu não sabia, e tem alguns tipos penais nos quais isso é muito óbvio, né? Nossa, não podia matar, não, eu pensei que podia. Olha, vamos verificar o seguinte, desconhecimento da lei, ele não pode ser alegado para se afastar da responsabilidade penal. Isso não é uma tese, isso não é uma possibilidade, tá? Ninguém vai poder falar, não sabia que tinha lei, foi mal. Não. Agora, o que acontece? A situação que pode levar o sujeito a ter a sua responsabilidade penal eventualmente afastada. Veja, desconhecer a lei não cola. Até porque existem todas aquelas características lá da lei, a lei é genérica, a lei ela tem efeitos erga omnes, né? Pressupõe que toda a sociedade, todos os membros do corpo social a conheçam. Eu não preciso falar assim, mas eu não sou do campo do direito. Não. A partir do momento em que a lei foi sancionada, em que a lei foi publicada, em que a lei está em vigor, pressupõe que todos devem ter conhecimento dela. Então, alegar o desconhecimento da lei não cola. Agora, o que pode acontecer é o seguinte, o sujeito, eventualmente, ele pode ter desconhecimento da ilicitude do fato. E aí, vejam só, quando o sujeito, ele desconhece a ilicitude daquele fato, a gente pode ponderar, não vou falar que isso é regra, né, porque isso tem que ser analisado no caso concreto, a gente
pode ponderar o afastamento da sua responsabilidade penal. Por quê? Porque o que ficou comprometido? Ficou comprometida a potencial consciência da ilicitude do fato, tá? E aí eu ainda coloquei, eu vou dar um exemplo para isso ficar claro. Vocês estudaram isso, vocês viram isso, principalmente quando a gente vai falar de erro de tipo, por mais que vocês não tenham estudado ainda culpabilidade, né? A gente está vendo isso agora. Quando a gente fala de erro de tipo e erro de proibição, o erro de proibição, o erro de proibição, ele se vincula exatamente a essa questão. O sujeito não conhecia o conteúdo proibitivo da norma, o sujeito não tinha potencial consciência da ilicitude do fato. Então, vejam só, eu vim fazendo essa observação, se o sujeito atua ou se omite sem ter consciência da ilicitude do fato, eu tenho erro de proibição. E aí, lógico, esse erro pode ser um erro inevitável ou pode ser um erro evitável. E aí as consequências são diferentes. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, inclusive essa expressão aqui, que é uma expressão muito utilizada no campo do direito penal, principalmente pelos penalistas mais modernos, o Zaffaroni fala disso, essa valoração paralela na esfera do profano. Eu coloquei para vocês, né, quando eu falei do erro de proibição. O que é isso? O que é essa valoração paralela na esfera do profano? Vamos imaginar um exemplo, acaba sendo um exemplo de erro de proibição, porque no erro de proibição, se esse erro de proibição for inevitável, o que eu tenho? Eu vou ter a ausência da potencial consciência da ilicitude do fato e, com isso, vai ficar afastada a culpabilidade. Pensem na seguinte situação. Pense num sujeito, nem sei se eu já tinha dado esse exemplo para vocês, agora não sei se eu falei disso esse semestre ou no semestre passado, mas enfim, vamos imaginar que o sujeito é um matuto, quase que vive no meio do mato, né? O sujeito vive ali meio que isolado e tal, e esse sujeito, ele vive meio que por conta própria, ele planta, ele pesca, ele caça, e aí esse sujeito, ele resolveu caçar uma determinada espécie de animal que, digamos, está em extinção, tá? Bom, a gente sabe que isso é crime ambiental. É crime ambiental. E aí, em tese, o cara praticou um fato típico, praticou um fato ilícito. Então, tem lá na lei dos crimes ambientais uma previsão legal própria, o sujeito está incidindo na prática de um crime ambiental porque ele caça determinado tipo de animal que está em extinção. Bom, imagine que aí você é contratado como advogado do matuto, tá? Você vai ser advogado do matuto. O que você vai usar para conseguir livrar a cara do matuto? O matuto já foi até denunciado, já tem processo contra o matuto. Bom, dá para falar assim, não, o matuto não sabia que tinha lei. Não, porque desconhecimento da lei não cola. Eu não posso alegar desconhecimento da lei. O que eu vou tentar alegar para livrar a cara desse sujeito? E realmente é o que, tecnicamente, o direito penal me permite, e é uma situação, inclusive, que revela, de fato, o que, de fato, né, como reflete essas... Peraí, deixa eu só ver aqui, que tem alguém me chamando. Som? Travando? De novo, gente? Eita. Às vezes, quando começa a travar, eu tenho que chegar aqui mais perto. Vejam aí. Então, vamos imaginar o que eu tenho para alegar, como que eu poderia afastar a responsabilidade penal desse matuto por esse crime ambiental. Não posso alegar desconhecimento da lei, tá? Agora, o que eu posso alegar? Olha, esse sujeito vive completamente isolado. Esse sujeito, ele tem por hábito se sujeitar a esse tipo de prática. Ele caça para comer. Será que naquele momento em que ele foi caçar aquela espécie em extinção, ele tinha a consciência, e aí eu não estou nem falando da consciência, será que ele tinha consciência da ilicitude daquele fato que ele estava praticando? Por isso que ele fala assim, valoração paralela na esfera do profano, porque a gente até tem aquelas
fala-se, né, o sagrado e o profano é aquilo que está acontecendo ali. O profano é a situação concreta, é o real, tá? Será que aquele sujeito, naquela situação real, que é a dele, na situação de vida, que é a sua opção, ou que lhe foi imposta, será que você tem condição de exigir, naquele caso concreto, o sagrado estaria vinculado àquilo que a lei idealiza? Pronto. Gente, eu vou só retomar essa parte aqui. Estão ouvindo? Então, eu vi que o meu próprio áudio também foi desativado, mas agora está ok, né? Gente, infelizmente, essas intercorrências vão acontecer o tempo todo, né? A gente tenta fazer o melhor que pode, tá? Mas qualquer coisa, vocês vão me avisando aí pelo bate-papo que eu vou tentando ajeitar as coisas, certo? Voltando, então, falando da potencial consciência da ilicitude, seria razoável exigir desse sujeito, naquele caso concreto, ele, né, com as suas particularidades, ele, no caso concreto, ele, pessoa real, por isso que a gente fala, o sagrado transportando, até para a gente compreender o porquê do uso dessa expressão, o sagrado é aquilo que está lá, preconizado pela lei num plano ideal. E o profano é o real. O real, aquela situação concreta, aquele caso ali, do matuto. Será que eu posso exigir? Seria razoável? Será que aquele cara ele tem realmente a potencial consciência da ilicitude do fato? Será que o cara, quando está lá matando a onça pintada, sei lá, estou imaginando a hipótese a espécie em extinção, quando ele está lá matando a onça pintada, ele tem a consciência da ilicitude do fato? Olha, isso vai ter que ser realmente avaliado, né? No caso concreto, mas é uma situação na qual eu conseguiria imaginar a possibilidade de afastar a responsabilidade penal dele com base em quê? Com base no erro de proibição. O cara ele realmente não sabe que aquele fato que ele está praticando é ilícito. Ele não tem, no plano concreto, eu vou até além, não é nem a potencial. No caso concreto, apura-se que aquele sujeito, o profano, no caso concreto, no caso real, ele não tem consciência da ilicitude do fato que está sendo praticado. Então, eu poderia enxergar a possibilidade de afastar a responsabilidade penal dele pela incidência do erro de proibição. Aí, lógico, o erro de proibição a gente vai ter que avaliar se vai ser um erro de proibição evitável ou inevitável. Se o erro de proibição for inevitável, realmente a gente afasta em absoluto a culpabilidade. Deixa eu só compartilhar de novo aquela tela para eu poder ver aqui na nossa sequência o que aparece. Beleza. Bom, e aí eu vim falando, então, a potencial consciência é basicamente isso, tá? Sempre que a gente fala de potencial consciência da ilicitude, a ideia é essa, e o fato de existir ou não existir essa potencial consciência está sempre muito ligada à incidência, à possibilidade de caracterização ou não do erro de proibição, tá? Já tem mais de uma hora aqui, 1 hora e alguma coisa de aula, eu vou abrir aí o bate-papo, embora, quer dizer, sintam-se à vontade para vocês fazerem as perguntas, porque eu vou vendo aqui, quem quiser levanta a mãozinha, eu até posso ir abrindo
o microfone de vocês, para a gente ter uma interação melhor, né? Porque às vezes o pessoal quer perguntar, alguém tem alguma dúvida, tem algum ponto que vocês gostariam que eu tratasse de uma maneira mais, sei lá, mais detalhada? Tá tudo tranquilo? Me falem aí, gente. Tá tudo tranquilo? Ninguém tem dúvida? Ah, lá, vamos lá. Quais das visões integralista ou multiculturalista prepondera na doutrina? Olha, isso daí é difícil eu te falar exatamente o que... Peraí, deixa eu só mudar minha tela aqui. É difícil a gente falar assim com um grau de certeza, né? O que vale realmente? Hoje, eu posso te dizer que hoje, aí depende do autor que você vai adotar, mas hoje a tendência maior é no sentido da adoção dessa teoria ou dessa visão multiculturalista, tá? Porque se a gente for pensar, os autores mais tradicionais ainda iam bem nessa linha integracionista. Só que se a gente for pensar, a gente é extremamente preconceituoso. Você coloca o índio, você pensa bem, você fazer um paralelo da situação do índio, que é uma situação peculiar, uma situação cultural. Sim, o multiculturalismo, esse multiculturalismo, essa teoria, ela vai ser adotada exatamente para quê? Para afastar a responsabilidade penal do índio, como? Pelo erro de proibição. O erro de proibição inevitável, tá? O erro de proibição inevitável. Por quê? Porque a visão integracionista coloca o índio como um retardado mental. Não é questão disso. Você querer equiparar isso, não, porque ele não tem... Não, é uma situação realmente cultural. A cultura do cara é diferente. Você vai querer dizer que o cara tem algum tipo de problema mental que faz com que a capacidade dele, que ele não tenha capacidade de discernimento. Eu acho que essa visão, a tendência é que cada vez mais isso fique superado, porque acaba que isso, a própria teoria, ela é imbuída de uma carga de preconceito enorme. A gente não pode tratar que isso, o índio. Lógico que aí eu estou fazendo a ressalva, né? Às vezes as pessoas se revoltam muito, falam, não, mas tem índio que esses índios são terríveis, tem muito... A minha ideia aqui, eu tô conjecturando afastar a responsabilidade penal do índio, daquele índio que está lá, na cultura dele, na tribo dele, na comunidade dele, tá? Eu não tô falando do índio que anda de caminhonete para cima e para baixo, do índio que gosta de usar roupa de marca, né? Às vezes as pessoas até se revoltam muito com isso, as pessoas que têm esse contato. Eu me lembro, uma vez eu tive tem uns índios que vivem aqui na Ilha do Bananal, né? Tem uma comunidade indígena vasta. Já vou responder essa aqui do fazendeiro, espera só um pouquinho. E chegava na época, ali na região de São Miguel do Araguaia, né, Luiz Alves, e os índios da Ilha do Bananal, numa época que o pessoal, que a pesca não era autorizada, os índios podiam, né? E esses índios já estavam totalmente integrados com a sociedade. E os índios, eles vendiam os peixes, aceitavam, os índios tinham até máquina de cartão, gente. Pensa bem. Aí você vai falar que esse índio, não, o índio não está integrado à sociedade, não. Então, a grande questão cogita-se o afastamento da responsabilidade penal, mas eu estou falando da situação do sujeito que realmente preservou a sua cultura, a sua identidade. O índio que já está totalmente integrado, que passa até máquina de cartão de crédito para vender peixe, aí não. Vamos ver. Desconhecimento da ilicitude do fato, geralmente só se dá quando a pessoa está inserida fora da sociedade? Não. Sabe por quê? Olha só, tem um outro exemplo clássico, esse exemplo, talvez vocês se lembrem quando vocês estudaram erro de proibição. Esse exemplo, às vezes, pode ser meio furado, mas é um exemplo que aparece. Olha só, vamos imaginar, e lógico, né, gente, senão a gente consegue, não estou querendo falar que tudo esse erro ele tem que ser minimamente plausível, mas esse exemplo também é um exemplo recorrente em manual. Vamos imaginar, hoje as coisas até mudaram bastante, mas vamos imaginar que o sujeito, o exemplo do turista holandês, tá? O turista holandês,
a gente sabe que na Holanda há a liberação do uso de maconha, e o turista holandês, sujeito lá, resolve vir ao Brasil, e aí quando ele vai procurar saber de Brasil, hoje é mais difícil, acho que esse exemplo hoje fica meio furado, mas vamos pensar nesse caso do turista. O turista vem e é tudo liberado, no Brasil é tudo tranquilo, né? Pode tudo, pode beber na rua, né? O pessoal aí a gente sabe que em muitos países, no exterior, em muitos países, por exemplo, não se admite o uso de bebida alcoólica na rua, isso é motivo para você ser preso. E o turista holandês, a concepção que ele tem é de que, ó, no Brasil é tudo liberado, mulheres de biquíni na praia, ele tá na praia, e aí tem uma galera lá na praia de Ipanema, no Rio, cartão postal, mulheres fazendo topless, o turista holandês está fascinado, e o que ele faz? Ele vai e acende um cigarro de maconha, tá? Acende um cigarro de maconha. E aí chega um policial e o policial fala com ele, tá preso. Não, tá preso não, né? Mas enfim, o policial faz uma abordagem porque o sujeito está trazendo consigo substância entorpecente, tá? E aí, o que eu poderia pensar em relação, o que eu poderia imaginar de possível alegação em relação a esse turista holandês? Erro de proibição. A grande questão eu acho que nesse caso, antes se falava, não, esse é um erro de proibição inevitável. Eu acho que o erro é evitável. Olha, com tanta informação que tem, o sujeito poderia muito bem, né, ter se inteirado. Poxa, fumar maconha no Brasil não é liberado, não é porque aqui as coisas são mais tranquilas, mas enfim, esse exemplo do turista holandês, por exemplo, é uma hipótese de erro de proibição, tá? Mas, no geral, essa foi até uma pergunta boa, porque, no geral, o erro de proibição, ele vai estar vinculado, sim, a um certo nível de... Não vou dizer exatamente de aculturação, mas as pessoas que estão realmente ali integradas no corpo social, é mais difícil você conseguir imaginar a alegação de erro de proibição, tá? Então, esse desconhecimento da ilicitude, ele acaba... Não vou falar que ele só se dá quando está inserida fora da sociedade, mas é mais fácil essa alegação ser cabível quando a pessoa está fora da sociedade. Deixa eu só ver qual foi a outra pergunta aqui. Peraí, deixa eu só ver... No caso do índio, depois eu vou voltar aqui na do fazendeiro, tá? Deixa eu só voltar. No caso do índio, ele adquire a capacidade de imputabilidade necessariamente se ele tiver capacidade civil? Não vou falar necessariamente, porque aí se eu falar necessariamente, eu tô dando uma resposta genérica e eu posso incorrer em erro, tá? Mas eu posso te dizer que, até porque a gente falou muito disso, né? Ontem, por exemplo, quando eu falei da emancipação, a esfera penal é uma coisa, a esfera civil é outra, né? Então, muito provavelmente, se esse índio ele tem capacidade civil, muito provavelmente ele pode ser imputado penalmente. Agora, veja bem, o erro de proibição, ele pode ser inevitável, e o inevitável afasta a culpabilidade, mas ele pode ser evitável, e aí eu tenho uma diminuição de pena. Às vezes, esse índio que já tem capacidade civil, ele está parcialmente integrado ali no seio da sociedade e tal, eu posso imaginar que, de repente, eu não vá afastar a responsabilidade penal por completo, porque eu não teria um erro de proibição inevitável. Mas eu poderia entender que o erro de proibição seria um erro evitável. E aí o índio consegue ter uma diminuição de pena, tá? Mas eu não gosto de fazer essas afirmativas assim categóricas, porque a gente pode incorrer em erro, tá? Eu falar não tem capacidade civil, logo é perfeitamente, plenamente imputável. Não. Até porque isso é uma coisa que a gente estuda pouco. E muita gente até critica esse Estatuto do Índio. O Estatuto do Índio é extremamente protecionista. Extremamente protecionista. O índio ele é cheio de prerrogativas que os demais membros, né, do corpo social não possuem. Então, eu fazer essa afirmativa categórica poderia me fazer incorrer em erro. Deixa eu só ver aqui do fazendeiro. Professora, do fazendeiro que não tem conhecimento da lei, que abate uma onça pintada, por exemplo.
Depende do fazendeiro. Eu coloquei, gente, olha só, quando eu falo do exemplo do matuto, eu tô facilitando até a minha vida, para o exemplo ficar assim mais crível, né? Olha, o sujeito é quase um selvagem, tá? Porque aí quando eu falo que o sujeito é quase um selvagem, que ele vive quase como um bicho, é mais fácil eu caracterizar o erro de proibição inevitável, tá? É mais fácil. Agora, se esse fazendeiro também, isso aí depende da situação dele, né? Se eu consigo, o código deixa claro que o desconhecimento da lei é inexcusável, mas logo em frente abre a exceção. Isso não deixa sua função com brecha? Não, é exatamente isso. Olha, na prática, o que é exatamente isso que eu estou falando? Olha, o código ele fala, o desconhecimento da lei é inexcusável. Lembra que eu falei do sagrado e do profano? Ninguém vai poder alegar desconhecimento da lei. Eu pratiquei esse fato porque eu não sabia que tinha uma lei. Isso não é argumento, tá? Agora, pode ser que o conteúdo proibitivo da norma é uma sutileza, porque no fundo, se você for pensar, eu entendo o que a Kemi está falando aqui, se você for fazer um raciocínio lógico, de uma certa forma, quando você admite o erro de proibição, você flexibiliza essa não alegação do desconhecimento da lei. Mas é isso, você não pode alegar que desconhece a lei, mas você pode alegar que desconhece o conteúdo proibitivo daquela norma no caso concreto, que é o profano. Agora, lógico, gente, será que a gente consegue imaginar uma hipótese de erro de proibição incidindo sobre qualquer um de nós aqui? E aí não estou falando só de nós que somos da comunidade jurídica, não. Tem situações que não... às vezes o pessoal vem com alguns exemplos, para poder ver se isso configura como erro de proibição. Por exemplo, a gente sabe que eutanásia não é permitida no Brasil. Né? Se o sujeito pratica eutanásia, ele está praticando homicídio. E eu estava lá no hospital e vi aquele meu ente querido sofrendo muito e eu resolvi desligar os aparelhos, tá? Posso alegar erro de proibição? Posso alegar, falar assim, nossa, eu sei, não posso alegar o desconhecimento da lei, mas eu posso alegar um erro de proibição para falar, eu não sabia que eutanásia era crime, naquele caso concreto, na esfera do profano, na esfera do real. Será que a gente consegue imaginar uma pessoa, um membro do corpo social aqui na cidade, desligando um aparelho no hospital e tendo a sua responsabilidade penal afastada por erro de proibição, porque ela estava sem a potencial consciência da ilicitude do fato? Não dá, tá? Não dá. Então, acaba que essa matéria, inclusive, muitas vezes, eu comentei com vocês ontem que eu assisti o vídeo do Massu, essa matéria ela é muito teórica. Erro de tipo ainda dá pra gente imaginar mais, mas o de proibição, isso é muito teórico. Até no plano concreto, como é que eu vou ficar apurando isso, gente? Né? Mas a ideia até foi muito bem colocada essa pergunta aí do Breno, porque acaba que do ponto de vista prático, a pessoa que vai conseguir alegar ali o erro de proibição vai ser a pessoa que está mais isolada do corpo social, tá? Porque quem está no corpo social é difícil conseguir. Agora, veja, no caso da potencial consciência da ilicitude do fato, se for evitável, ocorre a diminuição? Sim, ocorre a diminuição da pena. Foi o que vocês já estudaram lá quando falou de tipo e de proibição, tá? Se o erro for evitável, você tem uma diminuição da pena, tá? Agora, esse erro inevitável, geralmente, aí para ele ser inevitável e eu falar que o sujeito realmente não tinha consciência, eu achei muito interessante, gostei dessa pergunta do Breno, porque me fez refletir e realmente, eu não vou, mais uma vez, cuidado com as afirmativas categóricas, não vou falar que erro de proibição só acontece quando a pessoa está fora da sociedade. Mas quando ele está mais à margem, principalmente sob a perspectiva cultural, é mais fácil a gente conjecturar a alegação do erro de proibição. Gente, tranquilo? 1h16, deixa eu parar, porque eu já vou pegar outra turma e vou falar sobre tudo isso de novo. Gente, valeu, tá?
Fechamos aqui, então, nossa participação, 45 pessoas. Depois eu vou dar uma olhada lá nesse relatório. Fale aí para os amigos. Espero que vocês... Acaba que a aula rende muito, né? Para mim, eu vejo assim, a aula... Parece que eu fico mais cansada sem interação com vocês, tá? Mas eu acho que dentro do possível, as coisas estão funcionando bem. E a gente consegue andar até mais rápido, né? Vocês gostaram da aula? Obrigada. Tem que fazer elogios para animar os professores, porque, gente do céu, o negócio é feio, viu? Não sei como estou trabalhando mais do que em qualquer tempo. Ó. Postem os videozinhos lá, coloquem nas redes sociais, estava assistindo a aula da professora. Isso aí é importante, tá, gente? Até para os outros alunos que ainda não pegaram a aula verem que as coisas estão funcionando, que está sendo legal. Aí eu só não vi que parece que está saindo para mim algum... Não, gente, não é para falar a aula foi boa, a aula foi ótima, a aula foi empolgante. Olha só, a gente falou de índio, a gente falou de emoção, de paixão. Pô, a gente falou de muita coisa legal, olha só. Tá vendo? Aí vocês vão querer comparar. Por isso, quando eu falo que penal é penal, né não? Deixa eu só ver aqui, que eu acho que tinha alguém que tinha me feito alguma pergunta que eu não respondi. Tá vendo? Empolgante, aí sim, é isso aí, gente. Que bom, então, que vocês... Agora, só me falem uma coisa, assim, até curiosidade. Vocês acham que... Deixa eu só ver. Geraria uma vertente de segregação, uma vertente de inferioridade em relação à capacidade do indígena, levando em conta principalmente a questão do fato social dentro de uma sociedade multiculturalista como a brasileira? Multiculturalista, eu não acho que a multiculturalista gera uma vertente de segregação, não. Eu acho que a integracionista, sim. Mas se você for pensar, você está falando de segregação pelo fato do índio... Segregação pelo fato do índio não ter essa responsabilidade penal? Não entendi. Não. Depois, na próxima aula, você volta aqui nesse ponto. O Pedro Paulo me perguntando. A gente volta aqui nesse ponto. Vocês gostaram de falar do índio, né? Vão ler sobre isso, gente. É uma coisa legal. Esse estatuto do índio. A gente nem sabe que existe estatuto do índio, tá? Então, foi boa a aula? Vocês estão achando, só me respondem, vocês estão achando que essa coisa da aula das videoaulas tá legal? Eu acho que a gente está conseguindo dar muito mais matéria. Nesse aspecto, vocês se preparem, porque não tem interferência nenhuma, né? Às vezes eu faço questão de parar para vocês, é exatamente isso, rende muito. Você vê o tanto de tempo que a gente perde, né, com isso, chama atenção, ninguém atrapalha, o pessoal não pode ficar usando celular, eu não tenho que parar para brigar com vocês. Até a gente tem que tentar equilibrar para não ficar também muito maçante, porque eu sei que vocês ficam cansadas e eu também fico cansada. Pensa agora, vou repetir tudo de novo. Galera, mas ó, beijinhos para vocês. Semana que vem que estamos firmes e fortes. Vamos falar mais uma porção de assuntos, assim, assuntos interessantes, tá? Vou tentando trazer essas questões para nossa... ninguém rabisca minha tela não, hein? Pelo amor de Deus. Ninguém rabiscar o material, tá? Então, já venho com o material. Na próxima aula, nós estamos aí firmes e fortes, tá? Não vamos encontrar mais essa semana. Bom final de semana. Força para todo mundo. Fiquem em casa. E lembrem desse negócio da embriaguez, hein? Que agora que o pessoal, em tempos de quarentena, tá todo mundo gostando de beber, olha, hein? Cuidado que isso daí, que a responsabilidade penal não fica afastada. Valeu? Tchau, gente!